Bom dia, meus amados, meus amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, fechando aqui a semana, hoje sexta-feira, já 13 de março de 2026, e o desafio aqui para o nosso estudo do dia está no princípio de tudo. Gênesis 1, no verso 1. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. E o verso diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa trazer na nossa reflexão tudo isso, o que significa isso, se isso é uma metáfora. Lógico que não é, e eu afirmo que não é, meus irmãos. Isto sim é um fato, foi um fato, é porque ainda existe. Nós precisamos voltar para este princípio, para criar, inclusive, a nossa fé, a nossa estrutura no Criador. E é isso que o Senhor tem me dado direção para trazer para nós aqui nessa manhã. Glória a Deus. Pai eterno, oh meu Pai, Criador, o Senhor fez todas as coisas e o Senhor tem feito até hoje, porque do Senhor é o domínio, do Senhor é os governos, o Senhor é o soberano Deus, Criador, cria, faz, desfaz, como o Senhor bem quer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço a mim e aos meus irmãos que possamos compreender, voltando ao princípio e criando em nós seres cristãos, aprovados no Senhor, criando pela vereda da sua justiça os caminhos retos, planos, que nos traz a tua presença, que nos traz o Senhor como Criador, que nos traz na nossa melhor parte, que é o Espírito, que é o Senhor mais uma vez, como verbo das nossas vidas, sendo a palavra em nós. Oh Pai, em nome de Jesus, me ajude a trazer esse texto de uma forma clara aos meus irmãos, de uma forma clara a mim, para que eu possa cada dia mais crescer em conhecimento e não ser dentre aqueles que perecem por falta dele, mas sim buscando este conhecimento na presença da tua criação, criando em mim esta certeza cada vez mais, assim como a fé, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção do que não se vê. Eu não vi nada sendo criado, Senhor, mas na sua soberania eu sei que o Senhor fez e era bom, assim como o Senhor termina cada criação aqui em Gênesis. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que já criou e por tudo que o Senhor vai trazer na minha mente e aqui nas profundezas do teu evangelho nesta manhã. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Oh, glória, graças a Deus. Meus irmãos, então, bem conhecido esta passagem, porque é o começo de tudo, inclusive, e vou trazer um contexto aqui, pelo menos até no 4. Olha bem, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Meus irmãos, o que eu preciso trazer para vocês é que isso não é uma metáfora. Isso, o Senhor, como Ele é incriado, ou seja, Ele
é Deus, Ele é tudo. O que foi feito, que Ele criou, inclusive depois no final, homem e mulher, e até então era para ser tudo, tudo sem maldade, tudo como Ele dizia, isso é bom, isso é bom. Não tinha diferença de mal e o bem, então tudo era bem, tudo era bom. Mas o que precisamos é voltar para esse princípio e entender da nossa total dependência, nós como seres criados e tudo que precisa ser criado em nós, para entender que quem é incriado, que é o Deus poderoso, é o único que pode nos abençoar, nos orientar, nos conceder, inclusive, este ar que respiramos. Este amanhecer hoje, dessa sexta-feira, dia 13 de março, ele só foi possível porque Deus criou essa forma de vida. Deus criou esse ar para respirarmos. Meus irmãos, eu preciso dizer que Deus, na sua criação, na sua onisciência, Ele permite coisas. Se a gente lembrar agora recentemente sobre aquela pandemia que aconteceu, aquele vírus chamado Covid, ali muitos decidiram a conversão a este ser incriado. Muitos decidiram se voltar para Deus, porque ali faltava este ar para respirarmos. Quantos não perderam pessoas, entes queridos? Eu perdi um primo, uma pessoa considerada, uma pessoa que você falava assim, não, mas este não, que tinha condição de saúde normal e tudo, pessoa, gente boa, mas infelizmente precisa acontecer isso para que a gente entenda que Ele criou esse ar para respirarmos. E Ele só criou, além deste ar, Ele criou todo o contexto bíblico para que eu e vocês possamos compreender nesse dia, né, neste momento, que se não fosse antes, que Ele é o Deus Criador. Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, para a gente viver, nós precisamos de nos alimentar. Essa semana mesmo eu passei em um roçado e eu perguntei para o dono do roçado, e aí, vai plantar hoje? Ele, não, só estou esperando a lua, que eu nem, acho que é lua crescente, se eu não me engano, porque tem que ser nesta hora para plantar. Ou seja, está dentro da criação. O Senhor que fez esse céu, onde estabeleceu a lua, que precisa desse sol, que desse céu vai descer a chuva para regar este plantio que vai nos dar o alimento, assim como também a proteína que vem geralmente, eu acho que só dos animais. Então esses animais precisam ser criados, procriados, para que exista esta forma de vida nesta cadeia alimentar, para que possamos sobreviver e criar a nossa vida, criar a nossa fé, criar a nossa família e levando até o dia do juízo final, porque ninguém aqui vai ficar para a eternidade, todos nós sabemos disso. Então o que precisamos entender é que o Criador, nosso Deus, que faz relação direta aqui depois quando Jesus veio à Terra, e no Evangelho de João, o apóstolo João, revelado para que ele trouxesse a nós essa criação da encarnação do Verbo, e diz aqui no capítulo 1, no verso 1 em diante, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não
prevaleceram contra ela. Irmãos, este verbo aqui vem do grego logos. Logos significa palavra. Então Deus, ele é esse ser incriado, ele é a própria palavra. E ele traz na criação dele a ordem e a harmonia do universo. Para termos esse ar, para respirar, para termos os alimentos que eu mencionei aqui. E se a gente entender que a gente precisa ter esse Deus resplandecendo as trevas, os desertos das nossas vidas, onde precisa trazer essa luz, porque a luz resplandece as trevas, os nossos abismos, os nossos desertos, a nossa falta de fé, inclusive nessa criação, porque isso aqui não é uma metáfora, meus irmãos, porque se a Bíblia Sagrada é um livro criado em média de quase 1.600 anos, escrito por 40 pessoas diferentes, com cultura diferente e tudo mais, e épocas diferentes, e ela não se contradiz, quer dizer que mais uma vez é uma criação perfeita de Deus. E precisamos observar isso por inteligência, vendo a luz, para que a treva ou as trevas não deixe de fazer você enxergar isso. Porque aqui diz, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Quando você ou eu não enxergamos desta forma, no princípio, como no grego logos, sendo a palavra, sendo o próprio Deus, e Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, porque diz aqui, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram por intermédio dele. Então ali Deus criou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ele criou tudo isso para que existisse a vida aqui nessa terra, para que nós que a gente possa ou pudéssemos, aqui trazendo da criação para o presente, estar aqui hoje sendo alimentado assim como nós somos alimentados pelos alimentos que eu mencionei, que dependemos da criação do Senhor, do céu e terra, da harmonia do universo, que precisamos entender que precisamos dessa palavra, desse ensinamento, deste manual de vida para acessar o melhor de nós, as nossas funções aqui nessa terra. E eu não quero mais entender, deixar acontecer, tanto na minha vida, aos quais eu puder ter acesso, que essa luz ela resplandeça de fato nas trevas, e as trevas não resplandeçam. Então, abra os olhos, abra os ouvidos, entenda tudo isso, que o Criador, ele está à porta e bate, e ele só quer assim, meu filho, entenda que eu criei você, que eu criei céu, que eu criei terra, que eu criei você, e você foi ali ainda e não me obedeceu desde o princípio. Por isso que foi revelado o mal, por isso que foi revelado as trevas. Mas eu estou à porta, através do evangelho, do meu manual de vida sobre a vida de vocês, para que vocês compreendam, que eu e vocês compreendamos que o Senhor, ele está à porta e ele quer, com a maravilhosa luz dele, não deixar as trevas prevalecer, porque ele afirma que não prevalecerá. Porém, temos que ter a fé, a certeza, a obediência, entendendo e criando junto com ele a forma de obediência, de legalidade para acessar os átrios dele. Então não faça como muitos que ainda pensam por aí
Que nada, foi uma explosão, foi Big Bang, foi a evolução humana que fez criar o homem, que tem tudo isso, que tem esse ar para respirar, que tem os alimentos, que tudo, nossa, meu Deus, tudo certo, um homem e a mulher vai ali, eles procriam, isso está tudo de uma criação da evolução dos tempos. Eu afirmo para vocês que não foi assim e não é assim. Nós temos um Deus, e que bom que temos esse Deus que está nos ouvindo nessa manhã. E já vou fechando essa mensagem para o nosso crescimento, a nossa evolução nesta luz, para que as trevas não resplandeçam sobre mim e vocês pela ignorância, pela falta do conhecimento e viver vida promíscua, alinhada ao padrão deste mundo, vivendo as trevas deste mundo, vivendo mágoas, ressentimentos, rancores e se autodestruindo, porque o Senhor criou e viu que era bom. Quando Ele criou o homem e a mulher, olha bem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Então é isso que precisamos entender, que o Senhor, aqui era João, mas aqui em Gênesis, olha bem como falou o Senhor quando criou o homem. Olha que bênção. Criou todas as espécies, depois fez quando criou Adão, ele que colocou o nome em cada animal aqui no caso. Diz também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Então, quando ele foi, façamos o homem com uma nossa imagem, lembra? Pai, Filho e Espírito, porque ele estava falando ali pro trino que é Deus, sendo um só Deus, mas ele se refere a Pai, Filho e Espírito. Porque ele diz aqui: tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E com certeza o Senhor conta conosco sempre aqui na terra para compreendermos que Ele é Criador, Ele é o Deus poderoso, Ele faz, Ele é o que era, Ele é o que é e o que há de vir para o dia do juízo final. E é isso, meus irmãos. Fecho essa mensagem acreditando que vocês entenderam, para não entender depois, quando só lá no fim da vida, porque existem pesquisas que diz que a pessoa pode até não acreditar nem na criação, nem em Deus, mas quando está no leito de um hospital, enfermos, geralmente eles começam a clamar por esse Deus. Assim como eu mencionei sobre a pandemia que passou e muitos se decidiram ali, só que a pandemia passou e muitos esqueceram, porque começa a viver o padrão deste mundo, a autossuficiência, pensando que são eles ou somos nós que criamos esse ar para respirar. Mas não é, é o mesmo Criador que fez céu e terra, é o que cria o ar para respirarmos, é o que criou tudo para a harmonia desse universo, para dar o alimento de cada dia, para fazer
isso tudo de forma funcional. Espero em Cristo que vocês tenham inteligência espiritual para entender tudo isso, e aqueles que não são decididos ainda, que decida vir para os caminhos do Senhor e falar: eu quero esse Deus como meu único e suficiente Salvador, porque da mesma forma que Ele criou e da mesma forma que Ele é eterno, Ele tem uma vida eterna para mim e para vocês. E aqui neste manual de vida tem este caminho. E fiquem em paz e que estejamos juntos, crescendo em graça e em conhecimento e vivendo depois a eternidade com nosso Pai eterno. Fiquem em paz. Bom fim de semana a todos. Abraço.